Olá, querida liderança de desbravadores do estado do Acre e região também. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, através dessa tela, né? E podendo aqui dividir um momento que é especial também, não só para mim, mas como para vocês também, de aprender um pouco mais e desenvolver também um pouco mais as nossas habilidades em relação ao nosso preparo para o Clube Desbravadores. Desde já quero me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Anderson Gomes, né? Falo diretamente aqui do NASP, Campus Engenheiro Coelho, e é uma satisfação muito grande poder estar aqui e para a gente também entender o que acontece com o clube, como é que o clube funciona, sobre o que o clube funciona, através de quê e o que ele precisa para poder ter um bom funcionamento. Para você que está chegando agora na liderança ou que tem pouco tempo de liderança também, acredito que você, até eu mesmo, temos dificuldade em algumas questões no clube, mas para essa ocasião existe um manual, né? Existe algo que está ali para nos auxiliar a desenvolver melhor essa questão aí do Clube de Desbravadores. E é sobre isso que a gente vai falar agora nesse momento, sobre a questão do manual administrativo do clube. Para que ele serve? Por que ele existe? Qual é a finalidade dele? E acredito que para você que talvez está chegando agora na liderança, você vai precisar estudar bastante a questão do manual. Por quê? Porque o manual ele vai te tirar muitas dúvidas e até mesmo te capacitar. Ou seja, o manual administrativo do clube ele é essencial. Não existe um bom funcionamento de clube se ele não tiver baseado no manual. E não existe também um bom líder, uma boa liderança sem o auxílio do manual. Se uma boa liderança e um bom líder existe, ele está ali apto para fazer o trabalho, acredite com toda certeza, o manual administrativo ele existe para guiar. E se a gente está ali seguindo os passos, as orientações que o manual nos adverte, eu tenho certeza que o seu clube ele terá o melhor desempenho possível. E é óbvio que sobre a companhia do Eterno, né, sobre as orientações divinas também, o clube ele vai disparar, como eu posso dizer para você. E antes de entrar aqui no detalhe sobre a questão do manual administrativo do clube, eu quero compartilhar um breve relato aqui com vocês, uma história. E essa história ela conta sobre um jovem chamado Léo. E esse rapaz, ele era talentoso, ele tinha um talento incrível. Acredito assim como muitos líderes, muitos aspirantes que estão presentes nesse treinamento também são. Todos nós temos um talento, temos artes que a gente adquiriu e que somos bons naquilo que fazemos. Mas tem situações que a gente se complica, não é mesmo? E também precisamos ali tirar nossas dúvidas e precisamos de algo para tirar as dúvidas também, que no caso, um manual é necessário. Então eu vou falar aqui para vocês sobre Léo. Léo ele era um jovem que morava numa cidade até mais ou menos, não era tão grande, não tão pequena, cercado por montanhas e vales. E Léo ele tinha um talento assim incomparável, como eu falei para vocês. Ele dominava a questão de montar e desmontar aparelhos, certo? E assim, ele tinha um conhecimento muito gigantesco nessa área. Ele desmontava, revirava o seu quarto e boa parte da garagem de sua casa era dominada por peças de equipamentos, fios, materiais de conserto. E assim, aquele labirinto que ele tinha ali no seu lar era basicamente o aconchego dele, é onde ele se sentia bem. É onde ele abusava das suas ideias e da sua criatividade. Mas, como ele era bem conhecido pelo que fazia ali em toda a região, chegou para ele uma encomenda. E acredito que foi até um desafio para ele. E essa encomenda era simplesmente um rádio a válvula, um rádio antigo, que precisava ali exatamente ter um bom preparo, né? Como eu posso dizer, ele poderia saber muito, mas ele teria que entender exclusivamente desse aparelho, pelo fato de ser antigo e também a confiança, né, das pessoas que estavam ali levando para ele essa encomenda e acredito que esperariam sim o melhor dele.
E sendo que agora ele pega esse rádio, certo? E junto com o rádio veio o quê? Exatamente isso que você pensou. Veio o manual. Veio o manual daquele rádio. E agora, quando ele pega aquele manual na mão, ele sussurra, né? Com aquela risada de leve, dizendo: manual é para aqueles que não sabem de nada. Olha só, essa era a frase que ele tinha na mente: manual é para aqueles que não sabem de nada. Automaticamente na cabeça dele ele entendia que sabia completamente de tudo. E agora ele começa a trabalhar no rádio. Ele pega o manual, primeiramente ele pega o manual, dá aquela olhadinha e fala: eu não vou precisar disso. Jogou o manual na gaveta e continuou fazendo o seu trabalho. E começou a desmontar o rádio a válvula, olhou as peças, comparou as peças, viu o que precisava e começou a remontar ele, encontrou o defeito. E acontece que no primeiro teste o rádio ele solta uma fumaça, ele dá um leve ruído e começa a fumaçar. E agora ele desliga aquele equipamento rapidamente e ele fica meio invocado com a situação, né? Porque geralmente aqueles problemas não costumavam acontecer com ele. E agora ele vai para a segunda tentativa, vai para a terceira tentativa, e na terceira tentativa o rádio ele incendeia, ele pega fogo. E estava em cima de uma mesa, e a mesa foi junto, a mesa virou pó. Ele ainda conseguiu salvar o rádio com o extintor. E agora assim, meio desesperado na situação que ele se encontrava, porque tinha um prazo para entregar esse rádio, e era em um museu, e o museu, querendo ou não, a todo momento recebia visitas, e esse rádio era utilizado para a sonorização do ambiente ali para eles. Então agora ele, revoltado com a situação, ele foi até o museu e lá ele se deparou com uma senhora. Essa senhora era uma engenheira aposentada. Agora eles pegam esse rádio, vão até a casa da senhora, e essa senhora começa a examinar todo o rádio e encontrou um defeito pela qual ele não seguiu ao pé da risca. O defeito era o seguinte: o rádio ele possuía uma tal de válvula V4, ou seja, mas nessa válvula ele possuía alguns fios que não poderiam ser combinados com outro, ou seja, tinha uns fios verdes, de fita verde, que não poderia ser combinado com os fios de cobre. E olha só o que aconteceu, esse foi justamente o erro que ele estava fazendo. Sobre a mente dele, ele achou que aquilo ali daria certo, e foi o erro que aquela senhora encontrou naquele grande profissional da área que ele dizia ser. Ou seja, e agora aquela senhora passa as orientações para ele conforme o manual. Ele chega em casa, ele pega aquele manual, ele começa a ler o manual da ponta a outra, de capa a capa, examinando o manual. E quando ele termina de ler aquele manual, ele começa a fazer a remontagem daquele rádio em cima do que o manual pede. E quando ele termina de montar, ele leva esse rádio até o museu novamente, e aquele rádio ele começa a tocar as mais belas músicas, né? As músicas calmas, relaxantes, para aquele ambiente que se encontrava. E quando as pessoas que visitavam aquele ambiente ouviu, eles começaram a aplaudir, né? Nossa, que música legal! E começaram a aplaudir e agradecer também, porque como o museu estava sem aquele rádio, a sonorização do ambiente não estava muito adequada. E agora começa a receber aplausos, e enquanto os aplausos aconteciam, ele ficava em silêncio. Ou seja, ali ele aprendeu que não importa o tanto que eu e você, até mesmo ele, saiba do assunto, sempre será necessário aprender um pouco mais. E tem aqui uma frase que ele deixou, e a frase está justamente naquele manual. Olha só, aquele manual que ele ignorou, tinha uma frase justamente que ensinou a ele, que mostrou para ele que às vezes nem sempre sabemos de tudo. E a frase dizia o seguinte, e ele deixou sublinhado, e falava: o verdadeiro mestre não teme seguir instruções, ele as domina. Então, o que será que essa pequena história nos ensina? Não importa o quanto a gente saiba, não importa.
Conhecimento é bom, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você nem vai tirar de mim. Mas há sempre a necessidade de aprender um pouco mais. Sempre haverá essa necessidade. E Léo, ele aprendeu e ele sentiu na pele o que foi isso. Ou seja, o verdadeiro mestre não é aquele que teme seguir instruções, ele as domina. Ou seja, o verdadeiro líder, ele não teme em seguir instruções, ele vai em busca dela. E quando ele aprende, pode ter certeza que ele vai dominar como ninguém. Mas para isso, eu e você, como líderes, precisamos buscar, precisamos aprender. Precisamos deixar com que o espírito de humildade, do ensino, habite em nós, que a gente esteja disposto a aprender algo mais. Então, sendo assim, vamos partir para o manual. Mas aí vem aquela situação. E o manual? Eu não tenho um manual. Como é que eu consigo um manual? O clube só tem um manual. A gente é uma liderança grande para apenas estudar um só manual. Não seja por isso. Você pode muito bem, olha só aqui. Você pode muito bem ir no site adventistas.org, que é o site de materiais da Igreja Adventista, e você vai encontrar lá exatamente esse manual em PDF. Agora vamos à seguinte pergunta: para que serve o manual? Qual o objetivo do manual? O objetivo do manual é justamente esse que eu falei agora, relacionado à história do Léo. Ou seja, como é que um clube de desbravadores funciona? Qual é a hierarquia do Clube de Desbravadores? Como é que funciona a questão dos fundos que o Clube de Desbravadores arrecada? Qual é a administração do clube, vamos se dizer assim? Como funcionam as investiduras, acampamentos? Como funciona o cantinho de unidade? Essas são perguntas que eu e você temos ou já tivemos, e tem perguntas a mais que ainda está na nossa mente que a gente precisa buscar a resposta para ela. Então, se você não tem um manual, meu amigo, meu querido líder, você pode muito bem encontrar na internet, fazer a impressão aí, pode ser preto e branco mesmo, você vai apenas ler, você vai apenas adquirir o conhecimento que ele apresenta. Creio que uma cópia desse material preto e branco seja aí uns 25 centavos, não sei. E você pode muito bem, ou você e a sua liderança pode se juntar para tirar 2, 3 cópias de um manual. E assim fica a critério de vocês. Mas entenda uma coisa, falta de material não vai ser. Nós temos a mania de colocar culpa nas coisas, na desculpa, mas somos cercados pela tecnologia, pelas oportunidades que ela nos apresenta, e o manual é uma delas. Então vamos lá. Se você for abrir a folha, for folhear o manual, você vai encontrar aí o sumário dele. Olha só, Fundamentos dos Desbravadores é o primeiro. E aí ele vai começar primeiramente com o fundamento, com a história, até a parte final ali com questões de cerimônias e algumas observações. E ele é dividido em algumas partes. Presta atenção. Primeira parte do manual é dividido sobre o fundamento dos desbravadores. Você vai encontrar aí cerca de basicamente umas 32 a 45 páginas relacionadas somente à história do Clube de Desbravador. Essa é a primeira parte. A segunda parte, desenvolvimento do adolescente e da liderança. Agora você vai entender a questão de como se desenvolve o adolescente, como desenvolver uma liderança. E através desse manual você vai adquirir essas aulas que ele está te dando de graça, praticamente. Agora vamos para a área de administração do clube. Administração e planejamento. Como é que um clube é administrado? Como é que ele é organizado? Como é que funciona? Para onde é que vai os investimentos? São perguntas, são muitas perguntas. São muitas coisas. Amigos, o Clube de Desbravadores, ele é mais complexo do que um rádio a válvula, como foi falado na história anterior. É muitos detalhes, é muito assunto, é muita coisa que eu e você precisamos aprender, porque além de ser apenas um clube, como eu e você pode dizer, nós estamos lidando com crianças, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com crianças pela qual Deus concedeu a mim e a você a oportunidade de cuidar. Talvez a criança ela não tenha o afeto do pai ou da mãe que deveria ter em casa, mas ela encontra em você, que é conselheiro,
que é líder, que é mais próximo dele, sabe? E você precisa ter o conhecimento suficiente para aprender a lidar, para aprender a cuidar dessa criança, dessa joia, né? Porque são joias que Deus coloca em nossas mãos. E a Bíblia diz, né? E todos nós falamos isso: a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a outra parte do manual fala sobre o programa do clube. Como é que funcionam as reuniões? Como deve ser a questão dos planejamentos das unidades? E tudo isso você vai encontrar nessa parte. E você vai ter um longo e extenso conteúdo para estudar. Fundando o clube. Olha só, você que sente vontade de fundar um clube também, o manual ele te dá essa instrução. O clube e a comunidade. Como o clube ele deve estar ali relacionado com a comunidade, estar ligado à comunidade, como ele deve servir a comunidade. Ou seja, o clube ele não é apenas da igreja adventista, ele não é apenas intitulado assim, mas ele também é da comunidade, porque o clube ele existe para um único objetivo: missão. O clube ele existe para servir. Então vamos para os próximos. E em seguida vem os formulários e anexos. Beleza. Então, temos aqui algumas divisões. O clube é dividido, vamos contar aqui comigo: 1, 2, 3, 4, anota aí, 5, 6. O manual administrativo do clube, ele é dividido em 6 partes principais. Vamos dizer, os 6 grandes capítulos. E o maior capítulo deles é quando se diz a planejamento, quando se diz a planejamento e administração de um clube. Esse vídeo aqui ele é bem básico, bem leve, mas para você entender a importância que é ter e também do que é estudar o manual do Clube de Desbravadores. Entenda uma coisa, meu jovem, entenda uma coisa, querido líder. Você faz uma grande diferença na vida dos desbravadores. Possa ser que outros estejam a ponto de desistir, mas você está ali. Você está ali de alguma forma incentivando ele. Muitos desbravadores se espelham em vocês, líderes. Assim como eu me inspirava na diretoria do clube que eu participava. Eu participava do Clube Falcões do Rei, que é um clube da Vila do Incra, ali próximo à localidade de Porto Acre. Eu conheci a igreja através do Clube de Desbravadores. Em 2015, me batizei no dia 18 de maio, em um sábado. E o meu primeiro diretor, hoje ele é o atual coordenador de desbravador para todo o estado do Acre, o Charles. E eu me espelhava muito no diretor que eu tinha, na diretoria que estava junto com ele, porque eu, desde pequeno, eu observava que não era fácil cuidar de um tanto de criança que não era filho dele e nem filho da diretoria. Olha só. Isso eu fui aprendendo, né? E a forma como eles trabalhavam me incentivava muito. E aquilo ali foi um grande exemplo para mim. E foi passando-se o tempo e através do clube eu pude conhecer outras coisas. O clube me abriu muitas portas, inclusive estudar no NASP Engenheiro Coelho foi uma das portas que o clube me abriu. Como? O clube me apresentou esta instituição. Eu sempre quis fazer faculdade e tudo mais, ter uma formação, uma graduação, né? Mas eu nunca estudei em uma instituição adventista e sempre me gerou curiosidade nisso. E um certo dia Deus ele me abençoou dessa maneira, né? E foi então que eu conheci a igreja, eu conheci a instituição adventista, o NASP Engenheiro Coelho. E hoje eu estou aqui, participo aqui do Clube Flamboyant, que é o clube aqui da localidade, o clube do NASP. E o meu agradecimento ele é todo voltado ao Clube de Desbravadores. A liderança que trabalhava no clube, a liderança que está até hoje aí mantendo o clube de pé, e também aos clubes aí, né? Aos clubes do Acre. Vocês são uma galera muito top, né? Que querendo ou não
mesmo com as dificuldades, vocês fazem de tudo para fazer com que esses meninos e meninas alcancem o céu. Aqui fica o meu agradecimento, um abraço a todos e o mais importante, não se esqueça, o verdadeiro líder, ele não teme a seguir instruções, eles a dominam. Quer ser um ótimo líder? Domine as instruções que está no manual administrativo do clube. Até mais, meus amigos, um forte abraço.